Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão plenária, com a ordem do dia 11 de março de 2025. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 04/2025, que altera a Lei Municipal número 4.881 de 2/1/2024. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa que está aqui conosco, os funcionários da casa e também as pessoas que nos acompanham através do canal do YouTube. Senhor presidente, o projeto 04 de 2025, então, que faz a alteração da Lei 4.881 de 2024, é de extrema importância essa matéria do presente projeto. Ele já havia sido encaminhado para esta casa, né, mas em virtude de ser um prazo curto, então retoma esse ano 2025. Assim, representamos o presente projeto, ressaltando que, conforme o diagnóstico realizado a partir do monitoramento e implementação da implementação prática da Lei Municipal 4.871, no sentido de possibilitar a detecção dos ajustes necessários para aprimorar o alcance dos objetivos preconizados e a busca de soluções efetivas para a questão que se interpõe ao desempenho das funções sociais da cidade. Foi elaborada a presente proposta com alterações pontuais da redação do PDD-TI. Essas visam especificamente ajustar questões pontuais cujas aplicabilidade se mostrou pouco clara e fez necessário ajustes, de modo a permitir o melhor desenvolvimento do mesmo. Além disso, questões que acabaram não sendo previstas anteriormente, mas que são primordiais ao bom desenvolvimento do município dentro daquilo que se projetou no plano. Vão aqui inseridas, então, já que estavam presentes no planejamento e se fazem necessárias no presente. As alterações estão submetendo a essa Casa Legislativa, então, aos vereadores, né, para que esse plano possa avançar. Já também com discussões, né, com audiência pública, enfim, eu peço, senhor presidente, que seja colocado em votação nessa noite e com apreciação dos nobres vereadores seja aprovada também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar cidadãos e cidadãs presentes que nos acompanham de forma remota, a imprensa, a Mates, Zé Teodoro. Enfim, este projeto, de fato, é uma matéria da legislatura que se findou e foi um assunto que nós fizemos alguns debates e onde na audiência pública que for apresentado o projeto e fora debatido, surgiu então um questionamento de uma alteração de uma zona, que é a nomenclatura que determina o espaço físico, que da forma como estava no projeto anterior, estaria sendo contraditório. Então, o projeto viria para corrigir alguns pontos do plano diretor e no seu anexo veio alguns erros. Na ocasião, eu me manifestei na audiência pública, me manifestei no plenário e pedi que fosse retirado o projeto e fosse feita uma alteração. Pois bem, não teve tempo hábil, o projeto veio à casa, veio ok, veio com correto, foi corrigido a alteração na qual nós, da bancada do PSB, havíamos solicitado ainda na legislatura passada,
tivemos uma reunião na Comissão de Infra com a presença da FE, ficou bem claro, e por esse motivo, obviamente, eu quero manifestar favorável à proposição e lembrar, né, o plano diretor é praticamente, abre aspas, um órgão vivo da sociedade, ele vai se atualizando e, quando vier projetos complexos, a gente precisa de tempo para se debruçar, para ler, para estudar com calma. Lembrando que lá em 2023, o projeto foi votado muito às pressas, porque tinha pessoas que faziam barro aqui, que tinham interesses particular, que nunca mais passaram na frente da Câmara, né? Então, enchia o saco, vinham aqui, xaropeavam o executivo, vinham para lá, vinham para cá, pressão para aprovar o projeto, e foi muito gabado também naquela época, não, porque o fulano fez, ciclano fez, e ficou com muitas coisas contraditórias. Então, que bom que veio a melhorar, que é um processo contínuo de aprendizagem, e a gente pede o quê? Serenidade nos debates. E já fica aqui o meu registro para contextualizar que quando vier o projeto, a minuta da adesão ao termo da Corsã, que nós tenhamos tempo para fazer um longo e profícuo debate, porque é um projeto muito complexo e requer tempo, que não venha no afogadilho para termos que votar. Obrigado, senhor presidente, voto favorável. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Pastor Davi para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 04/2025, que altera a Lei Municipal número 4.881, de 2/1/2024. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 05/2025, que altera a Lei Municipal número 4.191, de 9/12/2015. Pareceres: legislação, justiça, redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento, bem-estar favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto número 5 de 2025, ele é um projeto extremamente importante e veio para essa casa, então, para que a gente pudesse fazer aqui as discussões. E note-se também que o tal projeto ele visa evitar entraves na aprovação de projetos que estejam em tramitação nesse município, até que se faça discussão maior acerca do tema quando a alteração da lei de parcelamento do solo. E a ser realizada em um futuro breve, né? Já estando a comissão desenvolvendo as suas atividades nesse sentido. Assim, reapresentamos o presente projeto, destacando que as alterações propostas são questões específicas e que precisam ser avaliadas com urgência para viabilizar o andamento dos projetos pendentes, dentre eles os das cooperativas habitacionais, né? Haja vista a importância que se dá a esse tema também. O acesso ao saneamento básico, né, a gente sabe que é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal de 88, o qual estabelece o marco legal do saneamento básico. O projeto de rede de esgoto para loteamentos ou condomínios é imprescindível. A gente sabe o quanto é importante isso em questão da saúde pública também, de forma a garantir que desse direito fundamental, que esse direito seja então cumprido. E essa presente proposição visa definir a obrigatoriedade da execução de sistema coletivo de esgoto por meio de rede do tipo separador absoluto, incluindo os ramais prediais e de estação de tratamento de efluentes, ET.
somente podendo ser dispensada nos casos de inviabilidade técnica ou possibilidade de implementação de equivalente ou melhor solução técnica compatível com o Plano Municipal de Saneamento, devidamente justificada com laudo técnico e mediante aprovação do município e da concessionária dos serviços de esgotamento sanitário. Diante de tudo isso, senhor presidente, senhores vereadores, vejo da importância, né, desse tema, de nós podermos aprovar nesta noite, para que a gente possa dar andamento nesse projeto. Então, eu peço que seja colocado em votação nessa noite e peço a atenção dos colegas vereadores para que a gente possa aprovar, então. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, o presente projeto 05/2025, então esse que trata da ET, é um assunto, talvez, seja a matéria mais polêmica e complexa da noite que nós vamos debater e votar hoje. Também é uma matéria que estava na legislatura passada e não teve tempo hábil para a conclusão da matéria. Conversamos, enfim, com a FEA. Na ocasião, no ano passado, também veio um ofício da promotoria do Ministério Público solicitando por que tal matéria não havia sido discutida junto com o Coman, que é um conselho importante do nosso município, o Conselho de Meio Ambiente, e na ocasião a resposta que a própria Procuradoria do município deu foi que não havia necessidade de passar pelo Conselho. Então, eu acho que foi um erro crasso de não ter feito esse debate, porque, sim, mexe diretamente com a vida dos nossos munícipes. Na minha leitura, na minha compreensão, essa matéria ela vem mais para beneficiar um grupo em detrimento de outro. E assim eu explanarei para ficar claro nos anais dessa casa a sustentação do meu voto. Primeiro que quando tu tira a obrigatoriedade, alguém vai ter que fazer esse serviço. Poderá ali na ponta a pessoa que adquirir o lote, e poderá, sim, o poder público arcar com a despesa futura. Porque, sim, vai ter que ser feita a questão do esgoto, a ligação junto à estação de tratamento. É um fato concreto. Vejamos bem, o loteador não terá o custo, não terá as despesas na execução do projeto. Mas, sim, quando for colocado em prática, vai ter que ser feita uma ligação. Logo, o comprador vai comprar um loteamento incompleto, faltando uma parte. E, na consequência, vai ter que ser feita essa ligação. Nós sabemos que a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, está fazendo ligações do tratamento do esgoto local. É um processo lento, é um processo caríssimo, onde que vai ter que ser feita a ligação nesses loteamentos. Mas, esqueçam, a Corsã não fará isso, pois não se trata uma obrigação da Corsã intervir junto a uma propriedade privada. Logo, quem fará esta ligação? Vai ser o poder público? Vai ser o gestor do dia? Então, no meu entendimento, essa medida, ela beneficia os grandes loteadores. Então, por esse fato, onde que carrega comigo o sentimento de justiça social, eu voto contra o referido projeto, voto pelo interesse coletivo, pensando lá no futuro os problemas que terão por conta desta lei. Lamento a irredutibilidade do governo de não voltar atrás e compreender que isso se trata de interesse coletivo, da primazia de todos, e não a favor de alguns loteadores, nas quais terão mais lucro ao usufruir de uma área de terra e deixarão o comprador a ver navios e deixarão com certeza um ônus ao poder público no futuro. Voto contra o projeto 5, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, a vereadora Franciele. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, hoje também gostaria de me manifestar, então, referente ao projeto de lei 05 de 2025, para dizer que a gente segue, então, a orientação que a AFEA, né, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade, então, também colocou como uma orientação para que a prefeitura fizesse a alteração desse projeto, o qual não foi feito. Então, por seguir essa orientação de quem entende sobre o assunto, o voto da bancada do PDT também é contrário na noite de hoje, porque, como bem disse o vereador Juliano, a gente entende que esse projeto penaliza os pequenos loteadores e beneficia os grandes. Então, o nosso voto hoje é contrário a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, todos aqui presentes. Referente a esse projeto, eu quero dizer também que a bancada do União Brasil ela vai votar contra, por seguir também a orientação da FEA e dizer que, como o Juliano citou aqui, o vereador Juliano disse que ele acaba beneficiando mesmo os grandes loteadores, porque de primeiro momento fica isento, né, de um custo que, se a gente for ver, essa infraestrutura é um custo de valor elevado e acaba beneficiando esses grandes. E esse custo lá na frente vai ser pago ou para o comprador, que vai adquirir o lote, ou até mesmo o poder público, que vai ser quem vai pagar, nós, a população. Então, o nosso voto da bancada do União Brasil é contra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, a vereadora Fernanda. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque. Senhor presidente, vereador Maurício, demais vereadores e vereadoras, a imprensa, nós um cumprimento aqui ao colega advogado Isaías, presidente do nosso partido. Veja bem, essa lei aqui, esse projeto de lei número 5 de 2022, que altera a lei municipal 4.191, de 9/12/2015, altera uma lei de 10 anos, né? Não é uma lei muito antiga, né? É uma lei recente. E é importante a gente fazer uma cronologia do quanto se avançou nessa questão do sistema de parcelamento de solo no nosso município. Aqui está o Walter Fabro, ele vai lembrar, quando a gente era vereador, os loteamentos vinham para casa para a gente aprovar. Vinha aqui uma área de terra e os vereadores aprovavam, autorizavam fazer o loteamento. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque se evoluiu. O plano diretor determinou em quais perímetros pode se instalar um loteamento e quais são os critérios. Então tem autonomia para fazer, porque a gente aprova uma lei maior que chama-se plano diretor. Depois, nós tivemos uma outra evolução importante aqui, que foi a pavimentação dos loteamentos. Ou seja, você faz os loteamentos, você tem que pavimentar eles. Não pode mais fazer loteamento sem que haja pavimentação. Isso também foi um passo importante. Depois nós criamos uma lei que obriga, em loteamentos que tem mais de 50 lotes, instalar a ZET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. E essas estações de tratamento de esgoto, ela é importante porque ela dialoga com a qualidade de vida das pessoas e também com o meio ambiente. Porque você vai tratar esse esgoto que está ali. E a gente já tem alguns exemplos na cidade, como, por exemplo, o loteamento Felicitar. Que não é um bom exemplo, por quê? Porque lá a estação não opera ainda. Aí é um outro problema, mas a situação não é porque aquela não opera que as outras não vão funcionar. Ali foi feito e é doado depois para que a Corsan faça a administração disso, faça a gestão disso. Então o loteador investe, cria lá a estação de tratamento de esgoto e depois quem opera é a Corsan. E todo aquele esgoto que surge ali é coletado e tratado ali. A outra forma qual que é? Nós temos lá o loteamento Monte Verde, que foi feito lá através de uma cooperativa habitacional e foi liberado aqui lá sob condições. Quais eram as condições? Não pode permeabilizar esgoto no solo e nem jogar na rede. Você tem que sugar as fossas e retirar dali, porque aquele meio ambiente ali exigiu essa condição. E depois nós temos um outro que é aquela fossa e filtro e sumidouro, que vai para a rede, inclusive.
nós estamos dando um passo atrás com isso aqui. Porque a gente está dizendo, opa lá, não precisa mais ter estação de tratamento de esgoto. Vocês entendem que a gente está retroagindo e regredindo nos cuidados com a qualidade de vida e com o meio ambiente. E isso tem um recado claro aqui. É para privilegiar os donos de loteamento. Se não todos, pelo menos aqueles que loteiam acima de 50 lotes. Porque é para esses que está se abolindo a necessidade de criar uma ET. Mas e esse esgoto que vai ser gerado aí, vai ser tratado por quem? Essa conta vai ir para o setor público. Vai ir para todos os munícipes. Então nós precisamos fazer esse debate aqui e esclarecer esse assunto. Porque eu até acho estranho um assunto tão importante como esse e dar tão pouco debate nessa casa. Eu encontrei o ex-vereador Antônio Chieli hoje e ele me disse, Roque, que bom quando era 7-7 na Câmara de Vereadores e o presidente tinha que desempatar. Porque daí tinha debate. Aí se discutia os grandes temas. E você sabe que o poder absoluto, o poder por si só lhe corrompe, né? E o poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe a discussão, corrompe o diálogo. E nesse caso aqui nós estamos fazendo uma luta que vem lá da legislatura passada, que nós peitamos aqui porque tinha que debater mais esse tema. Esse tema não tinha sido debatido com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, não tinha sido debatido com a sociedade, com a fé. Eu vou pedir espaço de liderança, senhor presidente. Então, nesse caso, nós estamos fazendo o debate agora, mas um debate empobrecido, porque a gente não vê o governo debatendo. E isto vai regredir naquilo que nós, a duras penas, conquistamos. Então, hoje, quem quiser fazer um loteamento de 30 lotes, não precisa fazer ET. Não precisa fazer a estação de tratamento de esgoto. Quem quiser fazer um loteamento de 100 lotes, não precisa também. Então, o cidadão que tem problema de qualidade de água, ele tem que fazer essa reflexão, porque esse esgoto vai poluir. E eu até achei estranho, porque nós tivemos aqui na Câmara o vereador Tiago Brunet, que foi um grande lutador nessa questão da qualidade da água. E essa não construção da estação de tratamento de esgoto, ela tem relação direta com a questão da qualidade de água. Se hoje nós temos uma das águas que talvez mais exige tratamento, pelo menos da nossa região aqui, que é a barragem da Julieta, é porque existe uma equação de um distrito industrial que está em cima desta barragem. Então nós precisamos rediscutir algumas coisas. Não é que não tenha que haver o distrito industrial, não é que não tenha que haver as empresas, mas nós temos que cuidar do meio ambiente, porque se a gente não cuidar do meio ambiente, e principalmente nesse momento que o loteador já está com essa imbuído dessa responsabilidade de criar a estação de tratamento de esgoto, e a gente vai retroceder, nós estamos dando a mão à palmatória e dizer que o poder econômico realmente dita a política do município. Porque eu não vejo outra saída. Aqui nessa casa, o secretário de gestão disse o seguinte, nós temos tido apelo das pessoas que querem comprar terreno e não sai loteamento porque tem essa exigência. Olha, isso aí não é um argumento razoável para justificar. Eu não vi ninguém dizendo que deixa de comprar um terreno porque não tem terreno, não tem oferta de lotes de terreno. As pessoas deixam de comprar porque é muito caro, mas não porque não tem oferta. Então eu não vejo sentido do governo fazer uma lei para retirar a exigência da estação de tratamento de esgoto. Algo muito caro para nós. Farroupilha está no topo aqui, nós somos um divisor de águas, então tudo aquilo que produz aqui na nossa cidade, necessariamente vai cair dentro, ou da barragem da Corsã, ou da barragem do Burati, ou vai aqui para o Arroio do Ouro, ou vai para as Antas.
Então, nesse momento, nós estamos dando um passo atrás. E eu não vou votar a favor desse projeto por conta disso. Quis fazer essa fundamentação para deixar bem claro que nós andamos, evoluímos, e não foi evolução do governo A, B ou C. Por exemplo, a obrigação de pavimentação foi no governo, salvo engano, do Pascoal, ou do Bareta, que exigiu a obrigatoriedade de pavimentação e loteamentos. A construção da ET foi no governo do Clayton. Tá? A obrigação, a inclusão da liberação de loteamentos pelo plano diretor deve ter vindo lá do governo do Pascoal. O governo do Feltrin, que foi ele que mandou esse projeto para a Câmara, isso aqui é herança do governo Feltrin, deu um passo atrás. Deu um passo atrás. Convenhamos. Lamentavelmente, o prefeito Jonas seguiu e acabou encaminhando para cá esse projeto. Nós votaremos contra por essas razões. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer, com a palavra o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, acho que é importante aqui a discussão, a temática, a fundamentação, como os vereadores estão colocando, mas eu quero falar o seguinte, eu acredito que não é um retrocesso, eu acredito. Porque aqui, se você for pegar a lei e a alteração, vai dizendo assim, é obrigatória a execução desse sistema coletivo de esgoto por meio de rede, do tipo separador absoluto. E aqui vai dizendo assim, ó, poderá ser dispensada nos casos de inviabilidade técnica ou possibilidade de implementação de equivalente ou melhor solução técnica compatível no plano municipal de saneamento, devidamente justificada, observem aqui, em laudo técnico e mediante aprovação do município e da concessionária dos serviços de esgotamento sanitário. A gente sabe que a Corsã, ela está agora, trabalhando, implantando, como disse aqui o vereador, o esgotamento cloacal, e vai ter que ser feito, isso é necessário. A gente é sabedor de que Farroupilha é 0% do esgotamento, não se tem. Então a gente vê da importância desses avanços. E aqui diz o seguinte, enquanto a rede do tipo separador absoluto não for ligada à rede existente ou à ET, não tiver em funcionamento, deverá ser executado o sistema de tratamento individual. Então não se fala que não será exigido um tratamento, conforme diretrizes e normativas técnicas, adequado ao tamanho e padrão da edificação. Veja bem, a lei ela vem e ela diz assim, o tamanho da tua construção, o tamanho daquilo que você vai edificar, você vai ter que deixar isso padrão. Então a lei vem dizendo isso, implantando de forma a facilitar a futura interligação, já pensando no futuro, pensando no projeto que está sendo executado pela Corsã agora. Então, senhoras e senhores, eu só fiz questão aqui de ler, porque a gente ouvindo aqui a colocação do vereador, parece que a gente retrocede mesmo. Mas não é isso, está normatizado. A lei vem normatizando e vem autorizando, em cada caso, uma análise. Porque cada caso precisa de uma análise individual, a gente não pode padronizar, tem que ter uma avaliação para que a gente possa seguir e também dar o direito do cidadão fazer de acordo com as suas possibilidades. Então, senhor presidente, eu reforço aqui que possa ser votado nessa noite e que a gente possa aprovar esse importante projeto. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer a palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Pastor Davi para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de encaminhamento de votação para o vereador Roque. Senhor presidente, com todo respeito à fala do vereador Davi, mas veja bem, quando diz
enquanto a rede do tipo separador absoluto não for ligado à rede existente ou à ET, não estiver em funcionamento, deverá ser executado o sistema de tratamento individual. Só meu tempo ali, por favor. Vereador. Perdão, vereador. Então, enquanto que o sistema de separador absoluto não for ligado à rede existente, a estação de tratamento de esgoto não estiver funcionando, deverá o sistema de tratamento individual, conforme as diretrizes e normativas técnicas, adequado ao tamanho e padrão da construção. O que ele está dizendo aqui? Olha, o seguinte, você, loteador, não precisa mais fazer a estação de tratamento de esgoto nos seus loteamentos com mais de 50 lotes. Não sei quem são os grandes loteadores. Alguém deve ser. No entanto, vai ser obrigado a fazer a rede de tratamento individual, dependendo do tamanho da construção. Mas quem vai pagar isso? Não vai mais ser o loteador, vai ser o morador, vereador Davi. Vai ser o morador, vai ser o pobre, vai ser a dona de casa, vai ser aquele que compra pelo sistema financeiro o seu terreninho, vai ser aquele que paga em duras prestações, não vai ser o rico, não vai ser o dono do loteador. Veja bem, o chapéu, o cofre, o poder, a caneta do gestor público olhou para quem? Para o dono do negócio, para o loteador. Você que faz loteamento acima de 50 lotes, não precisa mais se onerar para fazer uma estação de tratamento. Agora você, cidadão, que vai fazer a sua casa, você vai ter que pagar, porque o dono do loteamento não vai mais pagar. Então essa é a diferença. Vai aliviar o loteador e vai penalizar financeiramente o que comprou o imóvel, Darlan. Essa é a questão. Aí nós estamos fazendo uma leitura do poder econômico e a influência do poder econômico na cidade. Você que é o grande loteador não vai mais ter esses custos da estação de tratamento de esgoto. Agora você, cidadão que comprou esse teu terreno, você vai ter que fazer o tratamento. Então sim, vai ter, só que os custos vão ser transferidos para o pobre. Era isso, obrigado. Obrigado ao vereador Roque. Em votação o projeto de lei do Executivo número 05/2025, que altera a lei municipal número 4.191 de 9/12/2015. Os vereadores que estiverem contra, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Vereadores contra, vereador Roque, Juliano, PSB, Fernanda, União Brasil, Franciele, PDT. Contra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem por vereador Juliano. Presidente, da mesma forma que o senhor usou a metodologia de citar vereador por vereador que votou contrário, eu solicito que o senhor utilize a mesma metodologia para citar quem votou favorável para registrar nos anais dessa casa. Com todo respeito, vereador Juliano. Presidente sou eu sei o que eu faço. Regimento. Mas eu acabei a votação? Eu não acabei, né? Então, agora eu vou voltar para cá. Eu não acabei aqui. Eu encerrei a votação? Não, né? Vereadores a favor, vereador Darlan, vereadora Glaci do PL, vereador Schmidt, vereadora Eleonora, vereador Silo, vereador Joel, do MDB, vereador Caleb, vereador Valandro, vereador Walter, vereador Pastor Davi, do PP. Esses favorável. Favorável por maioria. É encerrado o espaço de discussão de projeto. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 17/2025. Solicitação de solução para alagamentos na RS 448, quilômetro 10. A palavra está com o vereador Roque Servilini, pelo tempo de até 5 minutos. Nós temos um requerimento aqui que foi encaminhado ao DAER, pelo menos a gente tem
a intenção de encaminhar o DAIR com a aprovação dessa casa, que é em relação à via ali na região da Jance, um pouco adiante, nosso segundo distrito, que há ali uns bueiros e com a incidência de chuvas, e não tem sido poucas as chuvas nos últimos tempos, esses bueiros precisam, né, que seja feita uma limpeza ali, o desentupimento, né? Ali coletou com certeza muito material orgânico advindo das enchentes e foi se acumulando por dentro desses bueiros. E como não tem mais a vazão adequada da água, imagino que em condições normais já não é adequada aquela vazão, muito menos quando há esse acúmulo de material orgânico por dentro desses bueiros. Então, esse requerimento ele traz aqui uma demanda da comunidade, ali da Janssen, da linha 80, do 47, da linha Jacinto, que inclusive o vereador-presidente Maurício conhece muito bem. E a gente pede aprovação para que o DAIR, pelo menos, tome conhecimento dessa situação, se é que já não tem, e que, com base no conhecimento, tome providência também. Era isso, obrigado. Obrigado ao vereador Roque. A palavra está disponível dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 17/2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 18/2025. Convite ao senhor Rogério Vilmar. A palavra está com o vereador Cílio Monteiro, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à minha esposa que está aí na plateia, meu amigo Jairo, Lino e aos nossos internautas. Solicitei a presença do senhor Rogério Naspolini para que venha até essa casa para esclarecimento, em função de várias reclamações que estou recebendo das pessoas de Farroupilha que utilizam o cartódromo municipal. Do possível não cumprimento de algumas cláusulas de contrato e uma flexibilização para os kartistas de Farroupilha. Nossa cidade sempre foi referência, né, para o kart estadual, nacional. A intenção dessa cedência sempre foi com o intuito de aprimorar o kart em Farroupilha e apoiar nossos atletas farroupilhenses. E também para que possamos novamente ser palco de grandes eventos a nível nacional e também internacional. Então, precisamos desses esclarecimentos por parte do senhor Rogério, da empresa TechSpeed, que vem até essa casa para que, em conjunto com os nossos vereadores aqui, a gente possa pegar algumas informações para levar para a comunidade. Serei aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cílio. A palavra está disponível aos senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, quero fazer uso, cumprimentar, Cílio, acho que é uma pauta bem importante, obviamente que eu votarei favorável, porque foi um assunto que, uns 15, 20 dias, os kartistas estiveram aqui na Câmara, inclusive nós fizemos 2 ou 3 reuniões pós-sessão, onde que eles reivindicavam, eles questionavam o processo do chamamento público, enfim, a forma como concedeu e a preocupação no uso do kart para os munícipes de Farroupilha, enfim, os atletas locais. E desde então, daquela época, não houve vamos dizer assim, um consenso e não ficou muito claro. Já havia um questionamento, inclusive numa ou 2 vezes, se não me falha a memória, o secretário de gestão, Thiago Galvão, esteve aqui e teve discussões fortes, acaloradas, e nós dissemos, o secretário, nós precisamos que seja garantido o direito dos nossos munícipes de estarem usufruindo, porque o kart está ali porque é público. E foi apresentado que a empresa fez ou fará uma série de investimentos. Então, obviamente que eu sou favorável, eu queria propor e sugerir ao proponente se nós poderíamos incluir a vinda do secretário de gestão, Thiago Galvão, para ver também
como que será a posição do governo mediante as falas da empresa. Porque o que não estiver de acordo com o cumprimento do contrato já fica registrado e serve como uma própria fonte de embasamento para a administração municipal tecer as cobranças. Então, eu sugiro a proposição de convidar o secretário de gestão também, porque eu acho que daí a gente consegue fazer um contraponto do que o vencedor da licitação vem explanar e o que o governo pensa a respeito da temática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Juliano. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque. Eu quero também me somar aqui ao vereador professor Juliano, que eu acho que é importante o secretário vir também, porque daí a gente já dá uma clareada nessa situação. E parabenizar o vereador Cilo pelo requerimento, que eu acho que é bem importante, até porque nós tivemos aqui nessa casa, no ano passado, muita discussão com relação a esse tema. Tiveram aqui diversos cartistas, a associação que tinha ali antes, que tocava aí a questão do cartódromo, e creio que é um tema que ele tem muito a ver com a nossa cidade. É um espaço público ali que foi construído, ainda na época do então prefeito Paulo Dalzocchio, e tem ali muitas glórias naquele espaço. Eu acho que nós temos que, sim, se debater sobre esse tema e tentar resolver, né? Se a empresa que venceu a licitação não está dando conta do recado, nós precisamos entender o que está acontecendo aí. Então, Cilo, parabéns aí pelo requerimento. E se puder incluir a vinda do secretário, eu acho que só tem a somar, só tem a contribuir com a situação. Obrigado. Obrigado ao vereador Roque. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Encaminhamento de votação para o vereador Cilo. Então, eu voto favorável à vinda do senhor Rogério. Acredito que nesse momento não teria intenção nenhuma de colocar o secretário, porque é informações que tem que vir de quem ganhou a cedência e não está cumprindo o que está no contrato. Né? Segundo informações, não está sendo cumprido o que está no contrato de licitação. E a gente sempre, eu como morador cinquentenário, frequentador ali daquele lugar, sempre presenciei ali grandes eventos em tempos atrás, e que era preciso ter uma licitação do espaço, e essa licitação foi feita, e agora tem que fazer o cedente cumprir com a sua obrigação. Acho que não tem necessidade de envolver o secretário neste debate. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 18/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 19/2025. Convite ao senhor José Henrique Magaim. A palavra está com o vereador Davi de Almeida, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, eu coloco esse requerimento 19 para apreciação dos senhores vereadores e convido aqui o presidente do Observatório Social de Farroupilha, né, para que eles possam vir até esta casa e apresentar os dados do trabalho desenvolvido aqui em Farroupilha, né? Me lembro que em alguns momentos o Observatório Social fez até algumas avaliações dos vereadores, né? E depois a gente não teve mais acompanhamentos, enfim, dos trabalhos, do desenvolvimento, e a gente sabe da importância do Observatório Social. Então, convido eles para que venham até esta casa para falar das suas atividades, qual é a metodologia utilizada do trabalho, né? E explanar para todos nós. Peço que seja colocado em votação hoje e aprovado pelos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está disponível dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 19/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 20/2025. Convite ao Movimento do Orgulho Autista, Farroupilha. A palavra está com a vereadora Fran Bonassi.
de Matos, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, hoje, então, apresento esse requerimento para convidar, né, o Movimento do Orgulho Autista, a MOAB, para vir no mês de abril, então, não é para esse mês de março. Por quê? Porque o mês de abril é um mês de conscientização ao autismo, né? A gente sabe que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente mostrar que essas pessoas existem. Cada vez a gente consegue diagnosticar mais com a evolução da medicina, né? E dos profissionais também. Então, é uma coisa que vem se tornando frequente na sociedade e a gente precisa muito mais, né, hoje em dia, abordar sobre isso. E eu gostaria de deixar esse convite, então, para que a Flávia viesse até aqui, que é a representante da MOAB. Eu acho que todos vocês conhecem ela. A Flávia é uma mãe que, após o diagnóstico do filho dela, ela se tornou uma estudiosa sobre o assunto, né? Ela está sempre se atualizando e ela tem feito muitas palestras. Ela se tornou até uma palestrante, que eu sempre digo isso, né? Tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias a entender esse diagnóstico quando vem, porque quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a gente passa um luto, que a gente chama as famílias atípicas, e a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de entendimento, e a Flávia, através da MOAB, faz muito bem isso, e eu gostaria, então, de colocar em votação esse requerimento para que ela viesse até a casa e falasse um pouco também para os demais vereadores sobre o assunto. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra está disponível, senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 20/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 21/2025. Convite ao movimento Mães pelo Trisolini. 21. A palavra está com a vereadora Fran Bonassi. Senhor presidente, então também quero pedir hoje para que todos os colegas e colegas vereadoras e vereadoras coloquem em votação, então, né, e votem favorável a esse convite para o movimento da Mães pela Trissomia do 21. O que é, né? Que são mães, na verdade, que têm crianças, adolescentes, enfim, adultos, filhos com síndrome de Down. No dia 21 de março, a gente tem o Dia Mundial da Síndrome de Down, né? Que é uma data de conscientização global, não é algo do Brasil. Então, a gente entende que é importante também que a gente falar sobre esse assunto, e eu gostaria de pedir a essa casa que seja convidada ainda neste mês de março, né? Porque como o dia é no dia 21, acho que seria importante a gente ouvir essas mães, entender um pouco melhor sobre o que é essa síndrome, né? E também dar visibilidade para essas pessoas na nossa sociedade. Então, peço que todos votem favorável hoje neste requerimento também. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 21/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço das moções. Moção número 03/2025. Repúdio ao governo do Estado e ao diretor da CSG. A palavra está com o vereador Darlan Jesus, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, meu colega Lino. Então, sobre a moção, o aumento do pedágio anunciado pela empresa Caminhos da Serra no dia 1º de fevereiro de 2025 representa um duro golpe para a população da Serra Gaúcha, que já arca com um dos custos de vida mais altos do Estado. O aumento da tarifa, que variou entre 4,36% e 5,46%, acima do IPCA dos últimos 12 meses, que foi de 4,83%, se soma a outros aumentos recentes e onera o transporte de pessoas e mercadorias, impactando diretamente a economia da região e o bolso do cidadão. Peço que seja votado nesta noite, presidente. Obrigado, vereador Darlan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Silo. Ver o que o Darlan passou aí. Muito obrigado. Subscrito. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, sim, eu já assinei a moção. Eu acho que sim, é um mecanismo do Poder Legislativo de manifestar indignação e contrariedade a algumas coisas, muitas vezes de forma arbitrária.
Inclusive, estamos aguardando o fechamento da data para fazer uma atividade com a própria concessionária aqui na casa, para tratar das obras que serão feitas no perímetro de Farroupilha, que acho que é importante referendar, saber o cronograma e fazer de fato a cobrança, porque lá na ponta, lá no free flow, está saindo o pagamento. Então, quem passa lá, paga, e a gente sabe que o pedágio ele é muito complexo, enfim, tem uma série de questões. E foi uma pauta, um tema que nós trabalhamos muito na legislatura passada. Cito o vereador Amarante e eu, onde que nós participamos de inúmeras audiências públicas, Garibaldi, Caxias, Antônio Prado, Nova Prata, Porto Alegre, manifestação lá na frente do Piratini. Poucas coisas conseguimos, na luta coletiva, o avanço. Conseguimos incluir algumas obras, como, por exemplo, o traçado da Curva da Morte, algumas duplicações que nós cobramos, enfim, porque foi feito, sim, um debate e um enfrentamento no campo das ideias e conscientizando. Então, claro que para todos nós pesa, só que, claro, de fato, o pedágio agora, o que a gente tem que fazer? Ficar em cima, monitorar, acompanhar, cobrar para que não tenha aumentos exorbitantes e quando não for repassado diretamente pelo contribuinte, quem vai pagar vai ser o governo, que vai literalmente transferir para o cidadão. Isso é contratual e é um contrato de 30 anos. Então, no mesmo tempo que a gente cobra, acho que mudou muita coisa e evoluiu depois que a CSG esteve aqui. É só andar pelas rodovias que a gente vê. Então, esse é um ponto positivo, mas, claro, não tem janta de graça, nem almoço, que nem diz meu colega vereador Roque. Então, é uma via de mão dupla. Mas a gente vai, sim, se manifestar, obviamente, favorável, porque nós estamos representando a população e que pena que muitos acordaram ou estão se manifestando agora. Eu não estou fazendo um juízo de valores ou cobrando os vereadores que aqui estão na nova legislatura, mas, enfim, algumas entidades, como, por exemplo, a SIX de Caxias, que defendeu desde o começo, inclusive, propagandas num dos principais veículos de comunicação de alcance estadual, aparecia lá como apoiadora. Então, agora que veio a conta, deu um sentimento de arrependimento, mas se tu jogar o leite, tu não vai juntar ele. Então, vamos lutar para ter menos impacto no bolso e na vida das pessoas. Obrigado. Obrigado ao vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 03/2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Eu acho que subscrito por todas as bancadas. Subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicação de lideranças pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre as ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Roque. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma referência ao vereador Davi, líder do governo, que intermediou uma reunião importante e com a participação massiva dos vereadores dessa casa para tratar de um tema importante também, que é a questão da educação. Tivemos aí a presença da secretária de Educação, a secretária Flávia, juntamente com o procurador do município, doutor Valdeci, e o que me coube aqui, da minha parte, foi tratar do transporte escolar dos alunos da Escola Eugênio Ziero, que são alunos de 4 a 5 anos, que estão sendo transportados lá da linha República até a Jansen, e nós, sim, tratamos esse tema de forma firme e responsável de acordo com o que a ocasião exige. Motivo pelo qual debatemos nessa casa, buscamos informações, não nos contentamos com isso, fizemos um requerimento e esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores dessa casa, encaminhado ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação e ao Conselho e à Secretaria de Educação, ao Prefeito Municipal. A Secretaria de Educação foi notificada pelo Ministério Público sobre isso. Diz a notificação: trata-se de requerimento da Câmara de Vereadores do município de Farroupilha, solicitando providências em relação ao transporte escolar para os alunos da pré-escola residentes na comunidade de São José da Linha República. Como medida inicial, determino
que se oficie à Secretaria Municipal de Educação com cópia do requerimento para que preste esclarecimentos que entender pertinente. Farroupilha, 5 de março de 2025, doutora Cláudia Formo Endler, promotora de justiça. Então, esse ofício foi o causador da vinda da secretária à casa. E, logicamente, com a intermediação do vereador Davi. Mas eu quero dizer que saí satisfeito da reunião, porque a gente pôde, no tete-a-tete, dizer aquilo que a comunidade gostaria de dizer. E gostaria muito de, na próxima sessão, estar aqui reconhecendo o esforço que a administração vier a fazer. E serei sempre alguém que vai reconhecer quando a administração resolve os problemas e acerte nos seus projetos. Aliás, tenho feito isso nessa casa. Mas quando tem dificuldade, nós vamos cobrar. E se tem ali dito que são poucas crianças, significa que é mais fácil ainda de resolver. São crianças de 4 a 5 anos que estão em um ônibus de transporte coletivo, praticamente. E nós precisamos tratar de forma diferenciada essa situação. Então, a gente espera ansiosamente que, para concluir, consigamos essa casa, juntamente com o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, encontrar uma solução para isso. Aliás, não cabe ao Ministério Público, o Ministério Público cabe fiscalizar e fazer cumprir a lei. Era isso, obrigado. Obrigado ao vereador Roque. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhoras e senhores que ainda estão conosco aqui nessa noite, eu quero colocar aqui também que ontem, diante de algumas demandas que me foram solicitadas através da vereadora Fran, hoje a gente já em contato com a Secretaria da Saúde, né, pedindo informações sobre esse tempo, essa demora de atendimentos. Enfim, o secretário de Saúde se colocou prontamente e vai atender aí a vereadora a semana que vem, né, para que possa trazer clareza, né, a esses detalhes. E eu vejo que é muito importante que sejam esclarecidos, né? Porque, assim como colocou o vereador Roque Cervenini, hoje nós tivemos uma importante reunião à tarde, né? No dia de ontem, eu convidei a secretária para que viesse a essa casa esclarecer sobre esse tema, um tema de educação, um tema que envolve nossas crianças, e prontamente, então, hoje ela esteve aqui, e foi uma reunião muito produtiva, né? O vereador Juliano Balgartrin chegou de visita a algumas escolas também, trouxe temas, ela conseguiu esclarecer, outros vereadores trouxeram temas, e a gente conseguiu ali ter alguns esclarecimentos, né? E o bom é que o Executivo Municipal se coloca à disposição para esclarecer, não só esclarecer, mas que possa avançar, né, no cuidado e na proposição para que essa casa também possa, e essa casa está comprometida com esse tema, que essa casa possa aprovar, se necessário, um projeto de lei, né, enfim, que a gente possa trazer aí seguridade às nossas crianças. Então, penso que esses temas são muito importantes, né, e a gente se debruçar em cima disso é o nosso papel. Então, seguimos trabalhando e tenho certeza que também vamos ter notícias aí semana que vem da área da saúde também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso? Com a palavra, o vereador Silo. Então, também queria deixar aqui os agradecimentos da bancada do MDB pela vinda da secretária aqui, prestar os esclarecimentos solicitados pelo vereador Roque Cervenini, né? Então, ela, com todo o respeito, ela atendeu todo mundo, né? Falou, tirou a dúvida de todo mundo, acho que não deixou ninguém no vácuo, né? Que é mais importante. Então, acho que foi uma vinda aí muito importante, juntamente com o procurador-geral do município, né? E até na fala do Juliano, né? Aquele dia nós falamos da Escola Carlos Paese lá. Eu te comentei aqui nessa tribuna, né, Juliano, que se tivesse alguma coisa que ela pudesse fazer na Carlos Paese, com certeza ela ia ajustar ou voltar atrás, que não foi o caso ali, ela foi lá e fez ajuste, né? Então, a notícia que nós tivemos ali juntamente na reunião, né, que estava tudo resolvido lá na Carlos Paese também. Então, as coisas estão alinhando do jeito que o governo trabalha. Era isso, senhor presidente. Obrigado ao vereador Silo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Outro espaço.
Com a palavra, a vereadora Glacy. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que aqui se encontram, as pessoas que nos assistem de suas casas e a TV Série, então, que está aqui nos prestigiando nessa noite. Eu gostaria de falar sobre a imigração italiana, já que esse ano a gente vai comemorar os 150 anos da colonização italiana. E Farroupilha é o berço da imigração italiana. Então, eu, em visitas ao nosso interior, esteve conversando com o senhor Antoninho Tonin, lá da Linha República, e ele, com tanta alegria, com muita alegria, me falando sobre um campeonato que vai ter brasileiro do quadrilho. Vai ser no dia 17 de maio de 2025, onde vai vir pessoas de todo o Brasil, né? E ele está muito contente e feliz porque até eu convidei ele, pastor Davi, para vir até aqui. Ele vai vir toda a comissão organizadora, então, para vir falar sobre esse campeonato que vai ter. Então, assim, é com alegria que eu venho falando isso, porque eu entendo, né? Com alegria que eu venho falar, então, porque acho que Farroupilha vai se destacar. Vai destacar Farroupilha, vai levar o nome de Farroupilha para o Brasil inteiro, né? É isso aí, senhor presidente, você deu uma parte para o vereador Sil. Não tem? Não. Obrigado, vereadora Glacy. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicações visuais aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, então, nesse meu espaço de comunicado, quero relatar que estivemos, eu e o nosso colega de bancada, o Gelson, visitando a escola de Carlos Paese, onde que aqui, por 2 semanas, nós debatemos o tema da transformação e do retrocesso em multisseriado. E sim, sustentei e vou sustentar até o fim dessa legislatura e não abrirei mão de debater e de lutar por uma educação de qualidade. Uma educação onde que seja inclusiva e que faça com que as crianças aprendam e se desenvolvam. Porque não é possível que um município rico economize tostões em quizilas, em poucas coisas onde que poderia simplesmente resolver. Na ocasião também eu havia dito que eu ia comentar com o Jonas, conversei com o Jonas, quero agradecer o Jonas, registrar aqui, que atendeu e que bom o próprio comentário da secretária Flávia, que sim, ouviram o vereador Juliano, vereador professor Juliano, que com propriedade e conhecimento de causa apresentou e disse que era totalmente fora da realidade, porque com o advento da nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o letramento, a principal fase de aprendizado é o 1º e 2º ano, e houve sim a separação das turmas, fazendo com que aquelas crianças aprendam de uma forma melhor e elas possam ser melhor atendidas para sim desenvolver. Que uma das primazias da educação é ler e escrever. Então, que bom que houve essa volta e sim, toda vez que a gente achar necessário pautar algum assunto que não estiver de acordo com a qualidade, nós estaremos aqui cobrando e, ao mesmo tempo, referendando quando for atendido. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Silo. Meu espaço também queria cumprimentar o Toninho Tonin, lá da Linha República, um grande amante do quadrilho. Estive lá numa oportunidade também que eu pude estar em 2 anos ali, quadrilho gaúcho. Acho que não teve o brasileiro só vai ser esse ano, acho que não lembro se teve o brasileiro, também teve, né? E então as origens, né, nossas comunidades aí, mantendo a tradição italiana no quadrilho é muito bacana, e ver as comunidades se enganjando nessa parte, ainda mais que o Campeonato Brasileiro traz eu digo atletas também, o quadrilho atletas também, né, de várias localidades, municípios, e crianças também que venham participar. Na questão do Juliano ali, a gente acabou falando, eu acredito ainda também que não é um retrocesso, né, Juliano, que eu falei da outra vez. A questão multisserial existe, né, tu sabe que existe isso, e na questão ali do Carlos Paese,
foi um alinhamento das crianças que estavam, depois que foi colocado multisserial, apareceu também novas matrículas que puderam incluir essas novas turmas e abrir umas turmas novas, sem ficar juntando outras turmas. Multisserial funciona em algumas comunidades ainda, acredito que não vai ser a última vez que vai ter isso, então acho que não é um retrocesso, não. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ciro. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Está encerrado o espaço de explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Agradecer ao nosso amigo aqui, colega Walter Fabro aí, nessa caminhada aí, e que volte sempre, né? Também agradecer a paciência dos colegas vereadores, agradecer às assessoras aí, o grande amigo do Willis, e vamos lá. Encerrado o espaço do presidente. Informamos aos nobres pares que na próxima segunda-feira teremos sessão solene, em homenagem a Dia da Mulher Farroupilhense. A outorga do certificado da mulher, destaque. Nada mais ser tratado nesta noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.